E aí, moçada, tudo certo? Bom, hoje eu vou trazer uma dica para o exame do CFC de vocês, de um tema já bastante discutido nos vídeos aqui do canal, que diz respeito a um tema específico das demonstrações contábeis consolidadas, tá? Hoje eu vou falar especificamente da participação dos minoritários ou do acionista não controlador. Sobre esse tema, a gente já tem vários vídeos no canal tratando de demonstrações consolidadas, tratando de avaliação de investimento pelo método de equivalência patrimonial. Então, caso você não tenha visto, eu recomendo que dê uma olhadinha lá, vai facilitar bastante a compreensão do tema que a gente vai discutir aqui, legal? Então, só fazendo uma rápida recapitulação. Quando que é necessário o levantamento de demonstrações contábeis consolidadas? Quando a gente tem uma situação, né, de um investidor e uma investida, e esse investidor ele exerce controle na investida, então ele é o controlador, tá certo? Então sempre que há essa relação de controle, grosso modo, as demonstrações contábeis no final do exercício precisam ser consolidadas, legal? Agora veja, é muito comum que a gente tenha o que se chama de subsidiária integral, né? Então o controlador ele é dono de 100% da controlada. Situação comum, mas mais comum ainda são aquelas situações em que o controlador ele tem uma participação relevante na controlada, mas não é dono de 100% do patrimônio líquido dela, não é dono de 100% do capital dessa empresa controlada. Então, nessa situação, né, vamos pensar, por exemplo, o controlador ele detém 70% do capital votante da controlada. Então, nesse caso, a gente tem 30% aqui de patrimônio, digamos assim, livre, né, para que outros investidores possam também participar como acionistas daquela determinada empresa, né, o que também se chama de free float, aí, né, ações de livre negociação para os demais interessados. Então, nesse caso, a gente tem o que se chama de acionista não controlador, acionista minoritário, tá certo? E essa participação desse acionista minoritário na demonstração consolidada, ela precisa ser evidenciada, precisa ser apresentada em separado, de maneira destacada, né, evidenciando que naquela empresa existe, além do controlador, né, a participação de acionistas minoritários. Claro, isso na demonstração consolidada, tá certo? Tem que ser destacado lá que tem uma participação relacionada ao não controlador ou acionistas minoritários. Legal? Então, claro, basicamente, essa participação aí dos minoritários, né, dos não controladores, ela justamente é aquela parte do patrimônio líquido que não pertence ao controlador. Desconsiderem o gato no vídeo aí. Vem, Pantera. Então, ou seja, é a parte do patrimônio líquido da empresa, da controlada, que não pertence ao controlador, que não é direta ou indiretamente atribuível ao controlador, tá certo? Então, esse é formalmente, de acordo com o CPC, né, de acordo com a literatura, o conceito mais refinado de minoritários ou de não controladores, tá certo? Esse tema é bastante explorado pela banca do exame na prova, então é importante que a gente saiba, tenha bem claro esse conceito para poder chegar na questão, diante da questão e responder com qualidade. Legal? Bom, vamos dar uma olhadinha como que o exame tem cobrado esse tema na prova para a gente ter uma aplicação mais empírica e mais prática da discussão. Vamos ver lá. Muito bem, moçada, estou aqui com a questão 14 do exame 2017-02, diz o seguinte: as normas contábeis atualmente em vigor no Brasil requerem, nas demonstrações contábeis consolidadas, a identificação da participação de não controladores ou minoritários também, como a gente conversou no vídeo. Considerando-se o que dispõe a NBC 36, ou seja, o CPC 36, demonstrações consolidadas, a participação do não controlador é. Ou seja, quer saber o conceito, né? Qual é o conceito? Do que se trata essa participação de não controladores? Então, conforme eu falei para vocês no vídeo, é aquele pedaço do PL da empresa controlada que não é direta ou indiretamente atribuível ao controlador. Então, vamos analisar as questões. É a parte do ativo da controlada não atribuível direta ou indiretamente à controladora, certo? Então, aqui veja, não é o ativo que é o ponto, né? O nosso ponto é o patrimônio líquido. Então, a letra B a gente não precisa nem fazer a leitura também, porque está se referindo à parte do ativo da controladora não atribuível direto ou indiretamente à controlada. Essa aqui está completamente errada porque não seria a parte, né, do PL da controladora, e sim da controlada, mas aqui é o ativo também está completamente errado. A alternativa inteira está errada, beleza? Letra C.
A parte do patrimônio líquido da controladora, não atribuível direto ou indiretamente à controlada. Não, tá errado. Aqui estaria ok aqui por causa do patrimônio líquido, mas não é o patrimônio líquido da controladora, né, que não atribuível à controlada. Na verdade, a controlada não detém o patrimônio líquido da controladora. Né? A situação é inversa, é a controladora que detém o PL da controlada. Então, né, criou uma confusão aqui em relação às duas investidoras. E por fim, a letra D, só pode ser ela, né? A parte do patrimônio líquido da controlada, não atribuível direto ou indiretamente à controladora. Perfeito. Então, esse aqui é o conceito de acionistas não controladores ou minoritários também, como são conhecidos aí na literatura. Legal? Então veja, é uma questão um pouco mais conceitual, mais simples, mas é importante que a gente saiba, justamente para não perder, né, uma questão dessa. Às vezes a banca pode fazer alguma modificação no conceito ou incluir essa discussão, né, no bojo de uma outra questão que você conhecer bem, saber do que se trata esse acionista não controlador, pode te ajudar a responder uma outra questão aí de consolidação, enfim, né, de algum outro tema relacionado aí às demonstrações contábeis consolidadas, o que pode ser bastante útil. Legal? Bom, então por esse Detona CRC é isso. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Peço que se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos que estão estudando para o exame. Eu sempre tenho postado novos vídeos. E qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato. Sugestão de temas também, caso tenha alguma sugestão, deixe aí que eu tento abordar. Legal, moçada? Então é isso, bons estudos, a gente se vê num próximo vídeo. Valeu!